O professor de Warren Buffett lá em 1949 já sabia que esse era um investimento horrível. E tudo que ele profetizou se cumpriu. Seguinte, se você é um investidor ou quer se tornar um investidor e não tá a fim de perder o seu dinheiro, você deve ficar bem longe desses setores na bolsa de valores. Na minha filosofia de investimentos, eles estão inclusive banidos. Ah, mas eu falei de um setor no título, mas vou trazer outros dois de bônus para você que assistir o vídeo todo. O meu nome é Luan Andrade e seja muito bem-vindo a mais um Desconfinanças. Existem dois principais tipos de risco que precisamos levar em consideração ao montar uma carteira de investimentos. O primeiro é o risco sistemático. Nesse aí, não tem muito o que fazer, não. É o risco que não tem relação com uma empresa ou com um setor em específico. Você simplesmente aceita que alguma coisa pode dar errado com o sistema a qualquer momento, como uma pandemia, um desastre natural ou alguma bizarrice do governo. E aí o máximo que dá para fazer é ficar de olho no governo do seu país e no governo das maiores economias do mundo. Por outro lado, existe o risco não sistemático, que envolve empresas ou setores em específico. Inclusive é esse aí que nós evitamos por meio da diversificação. Se uma ação vai ser prejudicada com a alta da taxa de juros, o ideal é que tenhamos na mesma carteira uma outra ação que vai se beneficiar dessa alta de juros. Essa imagem aí explica muito bem o que eu tô tentando te dizer. O problema é que esse investimento que eu vou te mostrar é tão ruim que nem diversificar resolve o problema dele, uma vez que qualquer questão sistemática mínima já ferra com ele. Ele é muito sensível e exposto a questões externas. Do que eu tô falando? Das companhias aéreas. O setor de aviação é, de longe, o pior setor da Bolsa de Valores, ou um dos piores, tanto da Bolsa brasileira quanto as do exterior. Como assim, Luan? O mundo todo usa avião e viajar é caro pra caramba. Como é que isso não dá dinheiro? Calma, que vai fazer sentido. Você teve a mesma lógica que a do porco, você se daria muito mal lá no passado. No livro O Investidor Inteligente, considerado por muitos a bíblia dos investimentos, foi escrito por Benjamin Graham, o cara que ensinou Warren Buffett a investir, o maior investidor do mundo. O Graham, lá atrás, já se posicionava contra as companhias aéreas. O que parecia uma tremenda idiotice, porque, bom, se você acha que as companhias aéreas estão indo bem hoje, é porque você não viu lá atrás, quando elas surgiram, o bom que era, poxa, de repente você pode voar, um serviço de luxo e as empresas crescendo, e era o futuro, de repente todo mundo ia andar de avião, muita oportunidade, o faturamento cada vez mais explosivo, o setor expandindo. E aí, com o aumento do tráfego aéreo, os problemas começaram a surgir. Até chegar num ponto que essas empresas começaram a ter prejuízos tão grandes quanto a velocidade de seu crescimento. Por quê? Porque Graham viu lá atrás o que as outras pessoas viram. E aí fica uma lição importante, não adianta você olhar apenas o potencial de um setor. A maioria das bolhas financeiras que nós tivemos até hoje vieram de setores que tinham muito potencial. Você precisa analisar também as consequências desse crescimento. Crescimentos óbvios não significam lucros óbvios para os investidores. O setor da aviação se tornou extremamente regulado e caro. Precisou sair enxugando custos em tudo que é lado para tentar sobreviver. Tem todo o controle do espaço aéreo, relacionamento com o governo, sistemas de segurança extremamente caros, delicados e necessários, aluguel dos aeroportos e por aí vai. Isso tudo junto deixou o trabalho extremamente caro. E calma, que eu ainda nem entrei no quesito câmbio, que dependendo do que acontecer no mundo, as companhias aéreas podem se ferrar. E ainda tem toda a volatilidade do setor. Vamos lá, como que você investe em algo que é extremamente controlado e regulamentado pelo governo? Tem custos altíssimos que destroem as margens das empresas e que literalmente toma prejuízo em qualquer chuvinha. Tudo que é risco existente pode afetar o setor aéreo. Isso porque eu nem entrei no mérito de eventos mais sistemáticos, tipo a pandemia. Como que eu vou investir meu dinheiro em algo que é totalmente dependente de tudo? A página da Wikipedia lista 59 companhias aéreas que já quebraram no Brasil, foram extintas. Eu nem comentei questões como combustível. Até a variação do preço das commodities ferram com o setor. Margens apertadas com todas essas picuinhas
só poderiam resultar em uma coisa: setor terrível para se investir. E nem é culpa das companhias aéreas, tá? Algumas empresas fazem uma ótima gestão. Dá uma olhada na receita da Gol nos últimos 10 anos. Caótica! E não é nem por causa da pandemia, não. A empresa dando prejuízo por anos, tendo uns picos de prejuízo, e de repente começava a dar lucro e volta pro prejuízo. Meu Deus do céu, eu passo longe. Então, pra ganhar o selo anti-mané, você nem vai perder seu tempo analisando esse setor, porque você pode cair em tentação. Você é extremamente cíclico, dá até para fazer um trade com ele ali. Inclusive existem especialistas da área que entendem muito de aviação e ganham muita grana com isso. Geralmente são esses funcionários que passaram anos trabalhando em companhias aéreas e tem esse feeling melhor. Mas aqui no canal nós investimos, não especulamos. Ah, Luan, mas se é tão ruim assim, por que todas as companhias aéreas não quebraram ainda? Porque esse é um setor essencial, meu querido. Então quando vem uma pandemia ou algo do tipo, o governo enche essas empresas de incentivos. Mas no fundo, é um setor que sobrevive e não vive. E antes de eu te dar os bônus, deixa um like nesse vídeo se você estiver gostando. Se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos que vão salvar o seu dinheiro. Outro setor que eu nem me dou ao trabalho de avaliar é o setor de turismo. Sinceramente, ele é até pior que o da aviação, mas ele é menos comentado e tem menos opções. O setor do turismo tem ainda menos controle das coisas. Até porque ele depende das companhias aéreas para sobreviver. O risco sistêmico é altíssimo, por isso que eu não gosto de investir em fundos imobiliários de hotelaria, por exemplo. Quem dirá em empresas desse setor? Eles dependem de absolutamente tudo. Eles são cíclicos de forma anual. Tem períodos do ano que, essas empresas estão lindas. Tem momentos que parece que a empresa está a ponto de quebrar. Por isso que eu nem perco meu tempo analisando. Às vezes você pode encontrar uma margem linda, um lucro lindo ali, mas aí passa 2 meses e tá tudo ferrado de novo. Tem resultados tão imprevisíveis quanto as companhias aéreas. Por fim, também queria comentar sobre o varejo, que é um setor arriscadíssimo, mas nesse eu invisto. Porque algumas empresas em específico podem ter resultados acima da média. Mas, no geral, são empresas com margens de lucro ridículas. Isso quando não tá dando prejuízo. Tem margens minúsculas do tipo 0,2%, 0,5%, 1%, 1,5%. São tão apertadas que qualquer probleminha no mercado ou na empresa, ela se ferra. Não à toa que inflação ferra muito com o varejo. Isso sem contar que tem que ser um gestor muito bom para trabalhar com o varejo, porque o fluxo de caixa das empresas é caótico. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, tem algumas que salvam. Havivara, por exemplo, a última vez que eu olhei, tava com uma margem líquida maravilhosa de 20%. Eu nem tô comentando se isso é um bom investimento ou não, eu só tô trazendo para conversa que o varejo ser mais amplo, tem algumas boas opções ali. Definitivamente tem alguns pontos fora da curva nesse setor, diferente dos outros, e nem vale a pena analisar. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.